E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, né? Quem puder se inscrever no canal, se inscreva e faça parte da família. São todos muito bem-vindos aqui, né? O seu like também é bacana, mas vamos lá. O pior da economia japonesa ainda está por vir. Em 18 de maio, o gabinete japonês anunciou que o PIB do país para o período de janeiro, opa, tá igual cebolinha, hein? De janeiro a março encolheu 3,4% anuais, no caso em tempos reais. E é o último indicador de dano econômico generalizado por causa da epidemia do coronavírus. Especialistas dizem que é provável que as coisas piorem ainda mais no segundo trimestre, com alguns apontando para uma possível contração de 20%. Esse seria o maior declínio desde o início e a manutenção dos registros em 1980, e muito superior ao que o país experimentou durante a crise financeira global de 2008, no caso do Lehman. O consumo pessoal, que representa mais da metade do PIB do Japão, caiu 0,7%. As exportações caíram 6%, enquanto as atividades econômica global estagnou. O investimento em habitação caiu 4,5%, enquanto os investimentos corporativos caíram 0,5%. O Yogoro Sushi Honten, um restaurante de sushi em Sendai, está no mercado há quase um século. Bastante tempo, hein? Fechou para reformas e planeja reabrir em abril, mas a pandemia obrigou a loja a manter as portas fechadas. O proprietário diz que planeja reiniciar os negócios em junho, mas o tráfego de clientes em restaurantes vizinhos, mesmo depois que o governo local suspendeu a solicitação de fechamentos, o preocupou. Ouvi dizer que 10 empresas por aqui tiveram que fechar, disse Watanabe Naoki, chefe de sushi. E se você olhar para fora, metade dos números das pessoas nas ruas vê metade das pessoas na rua. Como sempre, estou preocupado que nossos clientes não voltem. Não são apenas os pequenos restaurantes que estão sentindo os efeitos do coronavírus. As falências corporativas têm aumentado em todo o Japão. Mais de 150 empresas declararam falência devido à pandemia até agora, segundo a empresa de pesquisas de crédito privado Teikoku Databank. O Furayai Kotsu, uma empresa de táxi na cidade de Osaka, trabalha há mais de 15 anos e possui uma frota de cerca de 100 veículos. Mas a pandemia fez o trabalho rápido da empresa. Na empresa. As vendas de abril caíram mais de 80% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em 13 de maio, a empresa foi forçada a declarar falência. Mas para o ex-presidente Michino Takahashi, a parte mais dolorosa do processo foi demitir seus 81 funcionários. Eu não tive escolha, diz Michino. Era uma responsabilidade pesada. E tudo o que eu penso agora é todo dia e noite, né? No caso das 81 famílias, né? Complicado. Muitos especialistas dizem que a carnificina econômica apenas está começando. Alguns projetam que o PIB caia 20% no trimestre de abril a junho, o que seria o maior declínio desde os dados comparáveis foram disponibilizados em 1980. O próximo trimestre ainda será mais difícil, disse o ministro da Revitalização Econômica, Nishimura Yasutoshi. A economia continua caindo no exterior e devemos esperar o mesmo para o Japão.
Para quem acompanha meus vídeos, eu sempre falo, né, o Japão é muito dependente dos países de fora. Mesmo que a crise a pandemia do coronavírus no Japão zere, o que o Japão produzir para ele internamente vai suprir aqui dentro, claro. Só que não vai haver aquela grande onda de trabalho, porque as empresas vão trabalhar nas 8 horas normais do dia, ou até menos, né? Mas falar que vai haver horas extras vai ser uma empresa ou outra, tá? Não vão ser todas as empresas. Porque muitas das empresas dependem do pedido de fora. Tanto que o pedido de fora, dependendo da empresa, é muito superior do que os pedidos internos japoneses. Então vai ficar aquela história, né? De para trocar figurinha, financeiramente falando, dentro do Japão nós damos conta. Mas para haver lucro, sem chance. Maruyama Yoshimasa, economista-chefe do mercado SMBC Nikko Securities, diz que essa será a realidade econômica por algum tempo. Não será até pelo menos até o final de 2023 que a economia retornará ao seu estado anterior do vírus, diz ele. E quando novas demandas emergem, podemos voltar ao normal. Só que nessa brincadeira de novas demandas, o que acontece? Né? Vai haver novos entrantes no mercado, só que a modificação na forma de trabalhar vai mudar, muitos serviços serão digitalizados, muitas pessoas ficarão sem emprego e muitas outras coisas vão acontecer ao longo do tempo, né? Porque mudanças nas gestões vão haver, porque as empresas querem lucro, isso é fato. Uma empresa que falar que ela não quer lucro é mentira, ela quer lucro, e quanto maior o lucro, melhor. E quanto menos despesas, melhor ainda. Então vai haver muitos cortes, vai haver sim muita desemprego ainda. Martin Schulz, né, economista-chefe de políticas da Fujitsu, diz que o aumento do investimento na digitalização da economia ajudará a aliviar alguns dos danos. Vai demorar um pouco mais, disse ele, mas será muito mais sustentável e realmente fornecerá uma base para o crescimento do futuro. Igual no caso da digitalização dos serviços, né? Muitos bancos já estão falando que vão digitalizar certos processos que muitos atendentes vão ser cortados, isso é fato. O próprio governo japonês já sinalizou isso, né? Colocando os sistemas de pagamento digital. Então, para o governo japonês, quanto menos dinheiro ele tiver que imprimir, papel moeda, muito melhor para ele, sai muito mais barato, né? E a grana vai continuar circulando, só que na forma digital, né? Tanto que houve campanhas, que essas campanhas estão para acabar agora, em julho, né? Quando começou a mudança do imposto de 8 para 10, né? E eles estão tentando impulsionar isso também, o pagamento das compras digitais, né, sem dinheiro. Então quem pagasse lá com o cartão digital ou via celular ou alguma outra coisa assim, ganhava descontos em relação a quem pagasse com dinheiro sem desconto nenhum, se lasca. Simples assim. Então esse é um dos exemplos, tá, do que o governo japonês está querendo fazer no caso da digitalização de processos. Algumas empresas conseguiram retornar aos negócios parciais depois do que o Estado Nacional de Emergência foi levantado em 39, levantado que eles falam assim, foi retirado, tá? Em 39 das prefeituras na semana passada. Mas a declaração ainda está em vigor nos principais centros econômicos de Tóquio, Osaka e alguns outros. Parece que hoje vai haver mais um, tá? E parece que eles vão tirar Hyogo e mais umas 2 cidades que eu não lembro, tá? Não sei se é Kyoto, Hyogo e mais uma cidade. Parece que vai cair fora do estado de emergência hoje. Às 18 horas, né, o
primeiro-ministro vai fazer o pronunciamento. Mas até lá, de qualquer maneira, é só suposição. O primeiro-ministro Shinzo Abe disse em entrevista coletiva que o governo começará em breve a trabalhar em um segundo orçamento suplementar para este ano fiscal. Ele ressaltou que a assistência comercial será uma das prioridades. Para as empresas em todos os países, o suporte... essa frase aqui mata, hein? Para as empresas em todo o país, o suporte pode não vir em breve. Então não vai vir, no caso assim, em tempo hábil para salvar a empresa. E aí no caso o que vai acontecer? Declaração de falência. O governo está tentando fazer a sua parte. Ele está dando dinheiro para os bancos, tá? Para os bancos fazerem os empréstimos a juros zero. Só que tem bancos que estão agindo na sacanagem também. E estão tentando segurar o crédito porque eles estão com medo do calote. Só que em partes é dinheiro do governo. O banco não deveria fazer aquilo, mas é a política do banco. Vai fazer o quê? Então tem muitas outras coisas que vai acontecer na parte político-econômica do Japão. Vai haver reviravoltas? Vai. Para melhor, só Deus sabe, né? Porque tem a questão da mão de obra japonesa, né? Só que enquanto o Japão não regularizar que eu falo assim, não ver que os japoneses, tá, estão praticamente empregados e etc., eles não vão abrir brecha para os estrangeiros. O governo japonês batia na retórica sempre. Precisamos de mão de obra, está tendo baixa natalidade no Japão, então precisamos de mão de obra, então vamos abrir, fazer novos tipos de visto, etc. Mas naquela época estavam todos empregados. Agora é diferente. Agora praticamente tem um bocado desempregado. Então, enquanto não normalizar a situação desse povo, o governo japonês também não vai facilitar para os estrangeiros. Isso é fato. Além que está tendo uma guerrinha aí com a China, porque o Japão está tentando tirar as empresas japonesas da China. Eu falo assim, guerrinha, por quê? Para não ficar tanto dependente da China, porque a China, você viu que, por causa da dependência dela, muita matéria-prima não veio para o Japão. Matéria-prima que eu falo assim, muitas peças de determinadas empresas não vieram para o Japão, o que adiantou a paralisação das empresas daqui, porque as empresas poderiam ter trabalhado até mais tempo, mas por causa que a China parou, por causa do coronavírus, brecou as empresas aqui, né? E nisso de brecar antes do tempo, e muitas empresas tiveram prejuízo. Você acha que o governo não percebeu isso? Fora os lobistas japoneses na orelha do governo japonês, por que o governo japonês está falando? Vamos tirar as empresas da China. O que aconteceu com os Estados Unidos? A mesma coisa. Os Estados Unidos está fazendo a mesma coisa. Está tentando tirar as empresas americanas da China. Tanto que o governo japonês está meio que estreitando laços com Taiwan, porque dependendo, vai mandar as empresas japonesas para lá, as empresas que não quiserem voltar para o Japão. Por causa da mão de obra mais barata, etc. Custos. Mas é isso aí, pessoal. Infelizmente, ainda teremos um tempo meio bravo aqui no Japão. Não sei aí, nos locais onde vocês moram. Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. Então, procurem economizar o máximo que puder, e usem máscara. Porque ficar doente nessa época do ano, como é que se diz, vocês não vão ter muita assistência. Até para os japoneses aqui está difícil ter assistência, você imagina para estrangeiro. Então, imagina aí no Brasil também como é que tá. Eu tenho acompanhado um pouco os números e a coisa tá feia aí também. Então, vocês já viram que se depender do governo aí, dos governantes, vocês vão morrer à míngua também, aí no Brasil. Então, não tem muito o que fazer. Então, procurem se proteger, usem máscara. Falar que dá para ficar em casa? Não dá. Todo mundo tem que trabalhar, você vê que as contas não param. Se os governos estivessem falando, não, nós vamos cortar a conta, pelo menos de água, luz e gás de todo mundo. Beleza, pelo menos assim, de luz, que
passa pelo governo esse tipo de coisa. De gás é diferente, você tem que ir lá na bomba lá, você tem que ir lá no revendedor comprar o botijão, esse tipo de coisa. Aí já é um esquema diferente. Mas luz e gás, se o governo quisesse dar uma segurada, eu poderia, só que o governo não quer esse prejuízo para ele. E sobra para quem? Para mim, para vocês, né? Para o povo. Então não dá para parar para ficar em casa, infelizmente. Mas vai fazer o quê, né? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.